A beleza da inutilidade. Porque Van Gogh pintava mesmo quando ninguém dava a mínima. Vamos começar pelo óbvio desconfortável. Naquela época, Van Gogh era um fracassado na régua do mundo. Durante a vida inteira, ele vendeu apenas uma pintura. Uma. Em toda a sua existência miserável. Você consegue imaginar isso? Trabalhar como um doido por anos, pintar quase 900 quadros, mais de 1000 desenhos e ser recompensado com o quê? Poeira e silêncio. Se fosse hoje em dia, ele não teria nem curtida no Instagram. No máximo, um curioso reagindo com um emoji de confusão. Mas tem um ponto. Van Gogh pintava mesmo assim. Mesmo com fome, mesmo surtando, mesmo sabendo que ninguém queria comprar, ele pintava. Porque no fundo, talvez ele soubesse de uma verdade que a gente corre de admitir. Nem tudo que vale a pena fazer vai dar em algo. E tá tudo bem. Numa sociedade que idolatra o resultado, Van Gogh é o maior dedo do meio já levantado na cara do sucesso. Ele é a antítese do faça o que ama e o dinheiro virá. Não veio, nunca veio. Mas ele continuou. Porque para ele, pintar não era um caminho para alguma coisa. Era o fim em si mesmo. E isso é libertador e desesperador ao mesmo tempo. Você consegue fazer algo só porque sente que precisa fazer, mesmo sabendo que ninguém liga. Consegue criar algo sem esperar aplausos, sem publicar, sem monetizar, sem transformar em curso online. E eu acho que eu não consigo e duvido que você também consiga. A gente está viciado em feedback, em métricas, em saber se tem futuro naquela ideia, naquele projeto. Van Gogh não tinha futuro nenhum. Tinha um presente fudido e um pincel. E ainda assim entregava o coração como se estivesse pintando pro próprio Deus. E sabe o que isso significa? Que tem uma beleza absurda naquilo que é inútil para todo mundo, mas essencial para você. E não. Isso não é aqueles papos de siga seu coração que tu vê no Pinterest. É constatação crua. Se você precisa de aprovação para continuar, talvez você nem saiba por que começou. Van Gogh não precisava. Ele estava pintando girassóis enquanto o mundo todo cagava para os girassóis. Ele via céu nas noites que ninguém olhava para o alto. Via beleza onde todo mundo só via falência. Van Gogh é o patrono dos insuportáveis sonhadores que não sabem parar. Daqueles que continuam mesmo sem retorno, sem tapinha nas costas, sem TED Talk. Porque, no fundo, eles sabem, a alma fede se você deixa de criar só porque ninguém se importa. E cá entre nós, se a única justificativa para sua arte for o retorno que ela vai dar, o retorno monetário, então você não é artista. É funcionário de uma empresa que ainda nem existe. Van Gogh pintava porque era isso ou enlouquecer. E ele enlouqueceu mesmo assim. Mas o processo foi foda. Dor como combustível, quando a angústia vira tinta. Tem gente que acha que sofrimento é algo para evitar. Que a vida ideal é um mar de serenidade, um feed só de fotos felizes e um plano de saúde que cobre terapia. Mas Van Gogh transformou a dor num maldito motor de Fórmula 1. O cara era um poço de tormento ambulante. Depressão, surtos psicóticos, rejeição amorosa, falta de grana, solidão nível nem a mãe responde mais a carta. E o que ele fez com tudo isso? Ele desistiu? Virou corretor de imóveis? Abriu uma hamburgueria gourmet? Não. Ele pintou. E pintou como se a vida dependesse disso, porque realmente dependia. Tem algo de profundamente incômodo e incrivelmente poderoso nesse tipo de insanidade funcional. Van Gogh não negava a dor, nem tentava anestesiar com vinho barato e frase de autoajuda. Ele usava a dor, espremia, sangrava, jogava ela inteira na tela, como quem diz, beleza vida, tu quer me quebrar? Então olha aqui o que eu vou fazer com os cacos. É por isso que olhar um quadro dele incomoda, porque não é bonitinho, não é confortável. É cru, é desesperado. É você, depois de 3 noites sem dormir, tentando entender por que o mundo parece sempre te cuspir de volta. Só que, no caso dele, virou arte. Van Gogh não pintava flores. Ele pintava a agonia de ainda tentar ver beleza. Mesmo quando tudo em volta gritava o contrário. Os girassóis dele não são só flores amarelas. São socos no escuro. São o equivalente visual a alguém berrando. Eu ainda tô aqui, merda. Sabe o que é mais irônico? A gente foge do sofrimento como se fosse coronavírus emocional. Mas os melhores álbuns, os melhores filmes, os melhores quadros, quase tudo que te emociona de verdade, nasceu da merda.
não dá plenitude. A dor afina um instrumento. E Van Gogh tocava no volume máximo. É claro que não estou dizendo que sofrer é glamouroso. Não é. Sofrimento é uma merda. Mas ignorar ele, fingir que tá tudo bem quando não tá, isso é uma receita para virar um NPC da própria existência. A dor, quando canalizada, é uma forma de sinceridade bruta. E isso assusta, porque é real. Van Gogh não tinha filtro, nem emocional, nem de Instagram. Ele expunha o que ele sentia com uma honestidade que faria qualquer influencer de bem-estar espiritual se esconder debaixo da cama. E se tem uma coisa que ele ensinou, a força, com pinceladas nervosas e olhos vazados de angústia, é que sentir dor não é sinal de fraqueza. É sinal de que você ainda não morreu por dentro. E enquanto tiver dor, ainda dá pra criar, ainda dá pra berrar, ainda dá pra pintar o caos com tinta de esperança. A solidão produtiva, como ser ignorado, pode te salvar da mediocridade. Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas quer ser ouvida, aceita, validada, quer aplauso, joinha, estrelinha dourada, e aí vem Van Gogh. Fudido, ignorado e sozinho. E ele faz mais pela arte do que uma centena de pintores bem relacionados e elogiados que só sabiam lamber o gosto do mercado. Van Gogh foi ignorado com tanta força que hoje ele pareceria um perfil banido das redes sociais por excesso de conteúdo não relevante. Mas aqui vai o ponto-chave. Ser ignorado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Porque se tivesse prestado atenção cedo demais, ele teria tentado agradar. Teria moldado o estilo, domado a loucura e encaixado no padrão. E aí? Teríamos perdido Noite Estrelada, perdido Campo de Trigo com Corvos, perdido o grito visual que foi cada quadro dele. Van Gogh foi deixado sozinho. E ali, no meio daquele silêncio, ele ouviu algo que a maioria nunca escuta. A própria voz. É desconfortável pra caramba, mas pensa bem, quando ninguém espera nada de você, você tem liberdade total. Ninguém vai julgar, ninguém vai te cobrar, ninguém vai entender, e isso é ótimo. Então você para de fingir, para de agradar, para de tentar ser aceito e começa a criar algo de verdade. A solidão é um campo minado. Pode te explodir em pedaços ou pode te libertar de tudo que não é seu. Van Gogh foi explodido, é verdade. Mas, antes disso, ele desenhou o próprio mapa. Um mapa que ninguém mais tinha coragem de imaginar. A mediocridade, essa senhora elegante que adora convenções, detesta a solidão, ela vive de eco, de grupo do WhatsApp, de o que estão dizendo por aí. Van Gogh não tinha isso. Ele tinha uma janela, uma tela e uma cabeça fervendo. E sabe o que acontece quando você passa tempo demais com você mesmo? Você se confronta, você se rasga, você descobre que talvez tenha uma voz que vale a pena ser escutada, mesmo que ninguém esteja ouvindo agora. Van Gogh não virou gênio apesar da solidão, virou gênio por causa dela. Então, da próxima vez que você se sentir invisível, isolado, esquecido, ignorado, segure essa provocação. Será que isso não é um presente disfarçado? Será que você não está sendo poupado da contaminação do normal? Será que você não tem agora a chance de fazer algo que não precise de curtida para existir? Van Gogh foi um dos maiores artistas da história. E ele morreu achando que era um fracasso completo. Então, da próxima vez que ninguém te responder, que seus projetos forem ignorados, que o mundo parecer te dar um sonoro foda-se, lembra, talvez seja só o universo te dizendo. Vai lá, cria, sem plateia, sem filtro, sem desculpa. O fracasso romântico. Van Gogh, a arte e a eterna friendzone da vida real. Você acha que já se ferrou no amor? Que já mandou mensagem demais, idealizou demais, foi deixado no vácuo cósmico da existência? Van Gogh é o tipo de final boss desse jogo. O cara não era só rejeitado, ele era humilhado em 4K emocional. A lista é longa e deprimente. Ele se apaixonou por prostitutas, foi ignorado por primas, tentou pedir casamento e levou o clássico "Você é uma ótima pessoa, mas..." Van Gogh era o cara que escrevia cartas gigantes, falava de alma, de paixão, de eternidade e recebia o que em troca? Um silêncio constrangedor ou, pior, uma restrição emocional vitalícia. Mas sabe qual que foi o problema real? Ele não conseguia não amar, era tudo ou nada. Van Gogh não sabia brincar de jogo da conquista. Ele jogava xadrez emocional com uma bazuca na mão. Intensidade demais, tempo de menos, jeito de menos, e isso não termina bem. Mas aí entra o detalhe precioso.
essa frustração virou arte. Enquanto você chora ouvindo Marília Mendonça ou Taylor Swift depois de algum vácuo, Van Gogh tacava tinta na tela como se estivesse tentando arrancar o próprio coração pelo pincel. A arte dele é uma espécie de grito desesperado por conexão. Cada girassol, cada autorretrato, cada céu tumultuado é tipo um me veja gritando no escuro. Só que, ao contrário da maioria de nós, ele não tentou anestesiar a dor com distrações. Ele se afundou nela, nadou no fracasso efetivo como quem busca oxigênio no fundo do poço. E, ironicamente, foi essa falta de amor que deu potência à sua obra. Porque, convenhamos, quando a vida te trata bem demais, você vira acomodado. E artista acomodado é tipo miojo gourmet, uma enganação sem alma. Van Gogh não era cool, não era desejável. Não era o tipo que as pessoas queriam por perto. E isso deu a ele um tipo de liberdade surreal. Ele não tinha imagem a preservar, ele só tinha sentimentos demais e gente de menos. E é aí que entra a provocação. E se seu fracasso romântico for exatamente o que você precisa para parar de mendigar afeto e começar a transformar isso em algo que preste? Não tô dizendo para virar o próximo Van Gogh. Até porque ninguém quer cortar a orelha por amor, né? Mas talvez seja a hora de parar de romantizar o romance e começar a usar o vazio como tela. Van Gogh foi ignorado por quase todo mundo que ele amou, mas a gente ainda fala dele, ainda olha para a obra dele com um nó na garganta, porque no fim das contas, talvez o amor que ele mais queria, o de verdade, tenha sido só o que ele colocou na arte. E se for para amar alguém que não vai te responder, que pelo menos seja uma maldita tela em branco. O delírio como linguagem, pintar o mundo como ele não é para revelar como ele é. Sabe aquela galera que diz, ver pra crer? Van Gogh mandaria um vai tomar o bem pintado para essa lógica. Porque para ele a realidade não era o que os olhos viam, era o que queimava por dentro. Aí tá a genialidade do delírio. Ele não nega o mundo, ele distorce. Ele exagera, estica, dobra até a verdade sair de lá gritando. Van Gogh não pintava paisagens, ele pintava estados de alma disfarçados de céu e terra. Olha Noite Estrelada. Aquilo não é um céu, aquilo é um furacão emocional. É uma mente em chamas, um grito psicodélico embalado em azul. É como se o universo estivesse tendo um colapso nervoso e achando isso lindo. E adivinha, ele fez aquilo internado, com surtos, sem referência fotográfica, sem filtro vintage, sem tutorial no YouTube, obviamente. Van Gogh é o antinaturalista. Ele não estava nem aí pro que deveria ser. Árvores pareciam chamas, céus pareciam mares, rostos pareciam almas explodindo. Porque, para ele, pintar a realidade como ela era uma perda de tempo. Todo mundo já vê o mundo, mas quase ninguém sente ele. O delírio era o único idioma possível para uma verdade que não cabia nas palavras. E é aqui que você começa a perceber o quanto a gente vive preso à lógica do realista. Tudo tem que parecer verdadeiro. Tudo tem que fazer sentido. E aí, você acorda um dia e percebe, pô, a vida faz sentido pra quem? Van Gogh pirou, sim, teve surtos. Tomou remédio que hoje nem o SUS aceita mais. Mas, olha só, foi justamente nesse limite entre a razão e ruína que ele descobriu um novo jeito de comunicar o indizível, delírio. Para Van Gogh, não era doença, era tradução. Era uma forma de dizer o que o mundo normal não queria ouvir. E talvez, só talvez, a gente precise de um pouco mais de delírio e um pouco menos de coerência. Porque viver tentando parecer ajustado é como pintar com a paleta do Excel. Tudo cinza, tudo certinho, tudo morto. Van Gogh distorcia porque só assim ele podia mostrar o que realmente importava. E se a arte é o espelho da alma, então a dele era um espelho quebrado, que refletia melhor do que qualquer superfície lisa. Então, a próxima vez que você olhar para o mundo e sentir que ele está torto demais, bagunçado demais ou insano demais, não corrija, pinta assim mesmo. Mostra essa loucura, porque talvez seja o único jeito honesto de dizer alguma coisa. Van Gogh não queria que você entendesse a pintura. Queria que você sentisse ela tremer. O valor póstumo. Ser gênio só depois que você morre. E por que isso é uma bela merda? Você já parou pra pensar como Van Gogh virou sinônimo de gênio só depois que virou adubo? O cara passou a vida ignorado, zoado, tratado como doido.
e agora tem quadro dele vendido por 100 milhões de dólares. Sabe quanto disso ele viu? Nada. Nenhum centavo. Nenhum elogio decente. Nenhum vinho para comemorar. Van Gogh morreu achando que era um fracasso. Morrendo de dor, literalmente baleado em um quarto fedendo mofo e solidão. E hoje ele é o garoto propaganda da arte verdadeira, da expressão autêntica, da alma torturada que a galera finge admirar, mas que ninguém quer por perto em vida. Sabe por quê? Porque todo mundo ama o gênio morto. O gênio morto não reclama, não pede aumento, não surta nas reuniões, não insiste em ideias esquisitas. O gênio morto é domesticável, lucrativo e moldável à narrativa que a indústria quiser empacotar. Van Gogh morto é seguro. Van Gogh vivo era incômodo. E isso diz muito mais sobre a sociedade do que sobre ele. A verdade é que a gente só reconhece o valor de algo quando é tarde demais para que isso beneficie quem criou. Porque quando tá vivo, o artista é só intenso demais, difícil de lidar ou pouco comercial. A galera quer a estética do caos, mas sem o cheiro da loucura. E se isso te parece justo, é porque é mesmo. A cultura adora sugar a alma de quem cria, mas exige que o criador esteja sempre sorrindo, vendável, fotogênico e, se possível, morto. A lição aqui é bem simples. Não conte com aplauso. Não espere reconhecimento. Não viva esperando o legado, porque talvez, só talvez, você seja bom pra cacete e ninguém vai perceber até que não dê mais tempo de te agradecer. Van Gogh é um lembrete cruel de que o mundo raramente sabe valorizar algo vivo, mas é também uma prova de que fazer o que você precisa fazer, mesmo sem plateia, pode ser a única forma de manter a sanidade. Ou, pelo menos, de dar algum sentido à insanidade. Ele não pintou para ser famoso, pintou porque era isso ou apodrecer em silêncio. A fama veio tarde demais, mas a obra ficou, porque ele foi honesto. Ficou porque ele não tentou agradar, ficou porque ele colocou a alma ali dentro. E a alma, quando é real, resiste até a morte. Então, sim, Van Gogh virou um gênio póstumo. Mas a verdade nua e crua é que, no fim das contas, ser valorizado depois de morto é só mais uma forma sofisticada de ser fudido. E se isso não te fizer repensar o que você está esperando para você fazer o que importa, nem Van Gogh vai dar um jeito nisso. Então, é isso. Tchau.